eu era o melhor vendedor, mas ainda assim eu só pagava as contas. Tive um pouco tempo depois a oportunidade de fazer meu primeiro produto físico, minha primeira marca. Só que eu sempre tive a mentalidade que todo erro é uma oportunidade. Porque eu acredito que ninguém aprende nada quando tá acertando. Seja muito bem-vindo ao Beforecast. Esse é o podcast da Be4U. E para você que ainda não conhece a Be4U, ela é uma plataforma para você hospedar o seu produto, seja ele físico ou digital. E em poucos minutos você consegue criar a sua conta, cadastrar o seu produto e já começar a vender. Eu sou a Ellen Mota, host desse podcast. Eu sou o Matheus Mota, host também, CEO e fundador da Be4U. E hoje nós vamos entrevistar um grande amigo de muitos anos que saiu de vendedor de shopping e faturou mais de 50 milhões de reais vendendo produtos físicos sem botar a cara, sem precisar aparecer. Júnior Svanovski, falei seu sobrenome certo? Falei, quase. O Júnior, vou apresentar ele melhor, ele já construiu mais de 20 produtos físicos, marcas de produtos físicos, ele é especialista em construção de marcas de produtos físicos no digital. É especialista também em tráfego pago, em criação de ofertas. Cara, um dos melhores que eu conheço nesse mundo de criação de marca de produto físico voltado à oferta direta dentro do mercado digital. Então, vamos lá, vamos começar a bater um papo. Se apresenta um pouco para a galera, conta um pouco sua história, que até eu que te conheço há muito tempo. E ele começou, galera, em 2014 no mercado digital. Eu comecei em 2017, a galera me chama de dinossauro. Ele é homem das cavernas do digital, de tanto tempo que ele está no mercado. Então, tenho certeza que você que está aí, você que quer começar, você que já está no mercado, você tem muito, mas muito a aprender comigo e com o Júnior. Nós somos especialistas em criação de marcas, de venda de produtos físicos, sem precisar botar o rosto. Então, vamos lá. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Cara, estou muito feliz de verdade e todas essas coisas que você falou, eu estava ouvindo aqui. Eu lembro da época que eu era vendedor, né? Na época assim, pré-histórica, já há muito tempo. Mas você falou, cara, ele é muito bom nisso. Eu estava perguntando, será que eu sou bom mesmo? É bom. Com certeza. Já foi minha referência muitas vezes, você sabe. Algumas ofertas suas eu ficava, caraca, quem fez isso aqui? Esse moleque é muito bom. Bom, muito legal. Obrigado, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história. Se eu puder compartilhar um pouquinho de conteúdo aqui para agregar com a galera também. Eu não liguem se eu parar de falar, porque eu sou um pouquinho tímido, tá? Eu sou bastante tímido, assim. Mas, como você disse, eu comecei em 2014 no marketing. Antes disso, eu era vendedor no shopping. Trabalhava de domingo a domingo, trabalhava numa loja, numa operadora de celular, e eu não vou falar o nome porque eles não estão me pagando merchan. Pelo contrário. E, enfim, essa era uma época assim, muito complicada da minha vida, porque era uma época que em casa as coisas estavam muito mal, indo de mal ao pior, eu diria. Meu pai com problemas de alcoolismo, minha mãe com depressão por ver aquela situação, eu sendo irmão mais velho, tendo 2 irmãos mais novos, então naquela época eu tinha, sei lá, eu acho que 19 anos, né, e fazia faculdade, então eu trabalhava de domingo a domingo no shopping, ainda fazia faculdade, e um dia na faculdade, um amigo da faculdade falou assim, ele me chamava, Juninho, cara, a gente tem que descobrir uma forma de ganhar dinheiro pela internet. Só que naquela época, era a época quando o Instagram estava bombado, tinha acabado de ser vendido pelo Facebook, foi um negócio assim, milionário. E na minha cabeça, assim, eu só poderia ganhar dinheiro e ficar rico. Sair daquela realidade, tipo, das coisas faltarem, não vou falar que eu passei fome, mas a gente passou bastante necessidade. Eu acho que até meus 16 anos, cara, eu nunca tive um tênis novo que meus pais compraram numa loja pra mim. Era tudo ganhado. A maioria das minhas roupas eram ganhadas, eu nunca tive um computador, nunca tive um videogame, nunca tive acesso a essas coisas. Então, assim, foi uma infância difícil, mas eu não posso dizer assim que eu cheguei a passar necessidade, de passar fome, porque meus pais nunca deixaram faltar, pelo menos a gente comer em casa. Perfeito. Mas era aquela coxinha de frango, uma para cada um, assim, tudo, mas eles sempre fizeram o melhor do que eles podiam fazer. E então nessa época eu acreditava que eu precisava criar um aplicativo, alguma empresa revolucionária, melhor tecnologia para poder ficar rico.
Só que vocês sabem que, tipo assim, é 1 em 1 bilhão, né, que consegue ter. Você pega uma loja de aplicativo da App Store, da Play Store, você tem milhões de aplicativos e quantos que bombam, né? Sim. Exato. E aí esse meu amigo, o Denilson, ele pegou e falou assim, Juninho, eu vi um tal de Érico Rocha. O cara parece que tá fazendo uma bolada. Bom, desse jeito. Ele falou não sei o que, ele faz 6 em 7. 6 em 7, o que é isso? Ele, não sei, mas semana que vem eu vejo te falar. Parece ser bom. Que era. Mas ele falou assim, eu vou ver no final de semana que vem esse tal de 6 em 7, mas ele faz. Tá. E a gente combinou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pra casa e vamos estudar maneiras de ganhar dinheiro pela internet. Só que, sendo bem sincero, eu não pesquisei nenhuma maneira, porque até então, quando às vezes você está muito focado no problema, você não consegue encontrar soluções. Né? Verdade. E eu estava muito focado o problema é o quê? Era a situação em casa, né, familiar, a situação mental, financeira. Então, para mim, eu só conseguia ver que naquele momento eu conseguiria sair daquela situação se eu me esforçasse muito no trabalho, fosse o melhor vendedor, e que inclusive eu era o melhor vendedor de toda a região, de todas as lojas. Eu, tipo, Massa, logo no segundo mês de loja, eu bati, tipo, vendedores que eram indianos, então me tornei o melhor vendedor de toda a região. Tá vendo? E só que, então, eu achava que para eu sair daquela situação, eu tinha o quê? Eu tinha que me esforçar no trabalho, eu tinha que ser sempre o melhor, e eu teria que tentar conseguir novos cargos, até me tornar gerente. Esse é o perfil do empreendedor. Exato, porque eu vejo que a maioria das pessoas passam por isso, né? Sim, Acreditam nisso. exatamente. A gente Os viu empreendedores, muito né? essa história aqui de outras pessoas essa semana que a gente está gravando essa temporada do podcast, que as pessoas que viraram empreendedoras, elas começaram lá no CLT sendo funcionário de outras pessoas, mas essas pessoas, elas não eram mais um funcionário, elas sempre fizeram você o melhor, se dedicar ao máximo, e está no DNA do empreendedor, né? Eu falo que não tinha uma cabeça CLT. A cabeça CLT é aquele cara que vai para a empresa pensando no tempo e no horário, só isso. Vou chegar 9 horas, vou sair 6 horas, não tô nem para ninguém, não me ligue mais. E o cara que tem cabeça empreendedora, desde quando ele começa a trabalhar, antes dele virar empreendedor, cara, ele trabalha focado em resultado. Então é muito diferente essa mentalidade. Quer evoluir. Exatamente. Massa. E legal você ter falado tudo isso. Então daí eu não pesquisei nada porque eu tava, como eu falei, eu tava focado no problema. E aí chegou na outra semana e falou, Juninho, eu fiquei vendo o Érico Rocha, tem uns tal de webinário que ele diz que conta tudo, como que ele faz esse tal de 6 em 7. E ele faz 100 mil reais em 7 dias, vendendo coisas pela internet. Deixa de ser trouxa, desculpa, vou falar essa palavra, deixa de ser trouxa, cara. Ele engana a trouxa dizendo que ganha pra alguém dar dinheiro pra ele. O cara não ganha nada, é golpista, vigarista. Piramideiro. Mas daí, sabe aquele negócio? Não vou pagar nada, não tenho nada a perder, sabe? E tava... Isso foi justamente numa semana que eu tava chegando no shopping, que eu chegava pra trabalhar cedo lá. E eu tava entrando assim no shopping e do nada, sabe quando bate aqueles pensamentos, aquelas reflexões, sabe? Que você começa a analisar a tua vida. Aí já tava dando 1 ano que eu tava trabalhando naquele shopping. E aí eu falei, cara, o que eu conquistei na minha vida nesse último ano? O que evoluiu? E aí eu vi, cara, eu era o melhor vendedor, mas ainda assim eu só pagava as contas. E ainda assim pagava as contas e fazia novas dívidas, não tinha um carro, eu não tinha tirado a habilitação porque eu não tinha nem dinheiro para pagar minha habilitação nessa época ainda. Não tinha tempo também, né? Porque quem trabalha pensa de domingo a domingo e ainda faz faculdade, literalmente não tem tempo para nada. Então, caiu bem nessa época que eu estava fazendo essa reflexão na minha vida. Eu falei assim, daí eu comecei a olhar a vida dos gerentes da minha loja. Entendi. Aí eu falava assim, cara, beleza, eles ganham melhor. Mas eles ganham melhor, mas eles também estão de domingo a domingo. Que vida eles têm? Mais da metade da vida dele eles estão com uniforme, estão ali resolvendo o problema dos outros e não estão aproveitando. E eles não têm uma vida diferenciada, sabe? Cara, e é difícil ter essa reflexão. Muita gente só vai levando a vida e não consegue parar e pensar isso. Eu também tive essa reflexão em um momento da minha vida. É engraçado que isso faz a gente perguntar se a gente está no caminho certo, né? E calhou de ser justamente nesse momento que a gente estava conversando a respeito disso, e eu e o Denilson, eu falei, tá bom, eu vou ver. E eu já estava meio que
vamos dizer assim, não muito contente com a faculdade. E era já minha terceira tentativa de faculdade. Só que eu sou uma pessoa extremamente autodidata. E eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Por exemplo, um assunto que eu gosto, eu vou lá e estudo assim, sem ninguém falar que você tem que estudar. Então, você perguntar, tipo, cara, como funciona tal modelo de avião de tal ano? Eu sei falar qualquer coisa de qualquer avião, eu sei... tudo que você quiser. E vários outros assuntos, como do marketing, as coisas que me interessam. E na faculdade, a primeira tentativa foi administração, depois foi sistemas de informação e depois foi ciência da computação. E justamente por essa questão de tecnologia, né? Porque eu imaginava que através da tecnologia eu ia pegar e criar alguma coisa totalmente disruptivo. E nisso daí eu odiava sentar numa mesa e ficar ouvindo o professor falar e ser feita uma avaliação se eu era bom ou não baseado no que eu colocasse numa prova. Porque a maioria das coisas ali eu sabia que eu nunca ia usar. Apesar que eu sei que boa parte do que eu aprendi me ajudou a estabelecer hoje a mentalidade que eu tenho hoje, a compreender muitas coisas, até nos negócios. Mas, então eu já estava meio que não muito animado com a faculdade. Eu comecei a matar aula, mas dentro da faculdade mesmo, e eu ia para a sala de computadores. E aí eu colocava o fone de ouvido e ficava ouvindo lá os webinários do Conrado Adolfo, Érico Rocha, que era o que tinha. Né? E até então, nessa época, o mercado ele estava iniciando praticamente aqui no Brasil, né? 2014. De plataforma só tinha até então a Hotmart, era a primeira plataforma, ela não chegava muito perto do que ela é hoje. E a Hotmart acho que foi fundada em 2012. Então, só para vocês terem noção, fazia 2 anos que a Hotmart tinha dado o start ali, né? Acho que nem era tão estruturada ainda e o Júnior já estava no mercado. Estava começando o mercado. Estava conhecendo esse mercado. O Rocha tinha acabado de nascer. Tinha acabado de nascer. No digital, no caso. Incrivelmente, tem uma pessoa muito mais velha, que é o do Fórmula Negócio Online, o Alex Vargas. O Alex Vargas já tinha o curso dele na época. Caramba. Ele, eu acredito que era mais... Tinha o curso, eu lembro que na época, os cursos bombados de marketing digital, que era o que eu tinha sonho de comprar, mas eu não tinha dinheiro. E na época era muito mais barato, era tipo, sei lá, R$147, R$197. Tinha o dele e tinha o do Thiago Bastos, máquina de vendas online. Lembro também. Máquinas de vendas automática. E eu não tinha dinheiro para comprar. Então, eu falava assim, cara, o que eu faço? Aí eu comecei a falar pra galera do trabalho. Isso daqui, olha, eu descobri que dá pra ganhar dinheiro na internet. Então, vejo que um amigo da faculdade colocou a pulga atrás da minha orelha. Eu fui ali ver e eu não tinha certeza se aquilo lá era verdade. Mas eu falei assim, cara, talvez seja a minha solução. E aí, como eu não tinha dinheiro para comprar um curso, eu queria aprender a fazer, porque diziam que era possível você trabalhar no automático, você conciliar as coisas, que dava para ganhar dinheiro através da internet. Eu comecei a tentar colocar a pulga na orelha, atrás da orelha da galera que trabalhava comigo. Por quê? Principalmente por 2 motivos. O primeiro motivo era que eu queria que mais pessoas olhassem e falassem, cara, eu acho que isso é verdade. Sabe, para confirmar. Para saber, entendi. Exatamente. E o segundo é porque eu não tinha cartão de crédito, eu sabia que... Ia dividir. Entendi. Entendeu? Eu imaginei que era para dividir entre eles. Exatamente. Vamos fazer o curso e tal. Exatamente. Então, eu tenho vontade, só que eu não tenho cartão. Você não quer passar e depois a gente vai acertando as parcelas e tal, pra gente comprar? Só que, sabe quando a galera fala assim, nossa, que legal, mas vai lá, aprende depois você me conta? Ou tipo, não, cara, você é muito bom, tenho certeza que você vai estourar, você vai se dar bem. Mas aquele negócio, tipo assim, eu sei que você vai se dar bem, mas eu não quero estar nisso com você. Entende? Não acreditava também. Não acreditavam. E nisso, eu falei, então, eu vou tentar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tentar sem dinheiro, sem curso, sem nada. E eu comecei a fazer publicações em grupos do Facebook, sabe? De compra e venda. Né? Tipo, compra e venda de tal cidade, Mercado Livre de tal cidade. E eu lembro que os primeiros cursos que eu peguei para fazer isso, que na época não tinham os produtos físicos que nós temos hoje, né? Eram basicamente produtos digitais. Tinha muito produto de importação, porque eu lembro que na época o dólar estava muito baixo, então valia muito a pena. Era aqueles cursos que ensinavam você a importar coisas da Hollister, sabe? Da Hollister, nossa, lembro. Abercrombie. E também tinha um curso da Boca Rosa, e que ainda eu tenho minhas dúvidas se é a mesma Boca Rosa de antes e de hoje, porque era muito diferente a imagem daquele curso e a Boca Rosa de hoje. Parece que hoje ela tá muito mais nova, não sei, nasceu de novo. Mas para as mulheres aí que conhecem ela, com certeza, porque ela se transformou, assim, é outra pessoa mesmo. O dinheiro não foi picada pelo Rica Vírus. Pessoa pobre, né? Exatamente. Rica Vírus faz isso. Nada que Rica Vírus não faça. Faz milagre.
E justamente, cara, eu lembro perfeitamente. Ela tinha um curso de automaquiagem, que na época, pra vocês terem uma ideia, custava R$16,90. Caraca. Tá vendo? Ó, quem acha que vê, né, as pessoas hoje, fala, nossa, essa aí deu sorte, essa aí já nasceu com a bunda virada pra lua. E aí você não lembra que, cara, lá em 2014, 15, ela já tava fazendo cursinho ali. Então todo mundo tem uma história, né? Exatamente, e vendendo muito barato, né? R$16,90, um cursinho assim, extremamente barato. Sim. Então, eu comecei a me afiliar a esses cursinhos lá na plataforma. E eu entrava em um monte desses grupos e ficava publicando ali assim, ó, aprenda a se maquiar, e colocava lá o link e colocava com o Bit.ly, né? Que a galera acho que sabe, né? Mas o Bit.ly, além dele encurtar, você consegue acompanhar os cliques que deram ali. Então eu colocava o Bit.ly naquele link para não parecer aquele link estranho, aquele vírus, né? Aquele golpe, aquele monte de letra, para ficar mais bonitinho, para eu poder saber se as pessoas estavam clicando. Só para acelerar a história, para também não ficar muito longa, nisso eu via que as pessoas clicavam, só que ninguém comprava. E aí foi quando eu comecei a ter alguns starts isso foi validando muitas coisas na minha mente e foi foi me transformando para começar a entender oferta, público, porque eu comecei a entender, cara, por que eu posto aqui sobre importação, eu posto curso de maquiagem da Boca Rosa, tem muita gente que clica no link ali na minha publicação nesse grupo, mas ninguém compra. Tava te fazendo o famoso spam, né? Exatamente. Só que daí eu entendi que as pessoas não compravam, e assim, eu fiquei uns 4 meses fazendo isso. Então imagine, 4 meses não, foram 6 meses fazendo isso. E naquela esperança, todo dia, porque eu não tinha dinheiro para fazer tráfego pago. Eu não tinha curso, não tinha quem me ensinasse, eu só tinha os webinários gratuitos na internet, que eram sempre para vender alguma coisa, e tinha essas tentativas frustradas. E aí eu entendi que as pessoas clicavam e não compravam porque eu não estava atingindo o público certo. Porque quem estava ali naquele grupo queria desfazer de alguma coisa, eu queria comprar alguma coisa, mas coisas do lar, né? Coisas tipo assim, um celular, uma serra elétrica, alguma coisa assim. As pessoas, elas não estavam interessadas em comprar um curso naqueles grupos. Né? Comprar um tênis usado. Exatamente. E elas queriam alguma coisa que fosse acrescentar realmente para uma necessidade diária dela, ou ela queria ganhar dinheiro, ela queria desfazer de alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, aí quando eu tive esse estralo, eu falei assim, opa, eu tô publicando aqui coisas erradas. Aí eu fui e comecei a procurar coisas de renda extra. Então, aí eu peguei um curso do Thiago Bastos e um do Jonathan Tayoba, que na época ele vendia um curso de como ganhar dinheiro com AdSense. Legal. Na época. Eu comecei a publicar e milagrosamente, depois de 7 meses, veio a primeira venda. Nossa, 7 meses. E você foi resistente, Olha isso. porque outras pessoas teriam desistido. Nossa, Hoje mesmo, a galera não continua, né? Quem que fica 7 meses esperando por uma venda? As pessoas sobem a primeira campanha e dia não saiu venda. Esse produto não vende, velho. Isso não funciona. Exatamente. Que legal, velho. Não sabia, velho, que tinha demorado. Eu lembro que você tinha me falado há um tempo atrás, só que eu tinha esquecido. Cara, 7 meses pra fazer a primeira venda, velho. Muita gente foi nem pra Terroy, porque eu tive sorte. Demorou, assim, eu tive sorte que eu fiz venda no primeiro contato, assim. Primeira vez que eu botei em ação, que eu tava lendo em blog, igual você falou no YouTube, eu tive resultado. Eu vendi pros meus amigos da faculdade ali, no orgânico. Mas vendi tipo R$1.200. Mas aquilo ali foi um gás que eu fiquei 7 meses pra conseguir ter um lucro razoável ali, um lucro ali considerável, mas você, 7 meses para a primeira venda, tá vendo? Fica de aprendizado. Transformou esses 7 meses que ele ficou quebrando a cabeça em mais de 58 milhões de reais faturados sem precisar aparecer. Então, olha que loucura, velho. Que loucura. Tipo, a resiliência, que a gente vê vários níveis de resiliência. Tem gente que é mais resiliente, tem gente que é menos. Tem gente que não tem tanta paciência, chuta o balde e volta a ter a vida normal. Mas se não tiver resiliência, não vai chegar lá. É uma das características que tem que ter, né? Não tem como não ter. Tá. E aí você fez a sua primeira venda e aí começou a engatar? Então, aí, quando eu fiz a primeira venda, na realidade, antes da primeira venda foi o primeiro boleto. Uma pequena frustração, né, que eu falei assim, nossa... Você descobriu que o boleto tinha que pagar, né? Exatamente. Aí eu falava assim, não é possível, a pessoa gerou um boleto e não pagou, acho que a Hotmart ela ficou com dinheiro. Tá com eles.
Mas aí logo em seguida, questão de 1, 2 dias depois, começou a sair venda, né? E foi quando eu falei assim, caraca, esse negócio funciona mesmo, eu acho que vale a pena. Então eu comecei a mostrar pra galera do trabalho. Eu lembro que a primeira vez A sensação é absurda, né? eu tava atendendo um cliente, tava lá na mesa com um cliente atendendo um cliente. Que massa. Aí só que eu tava tão... Eu falei assim, eu acho que agora eu vou acertar, porque eu mudei o tipo de produto que eu tava promovendo no grupo, porque eu entendi que eu tinha que oferecer alguma coisa que se conectasse com o público, né? Que eu tinha que ter essa congruência, oferta, público. E aí toda hora eu ficava com o celular, atendendo o cliente com o celular do lado, atualizando o e-mail, porque não tinha aplicativo nem nada, para ver se chegava alguma venda. Quando essa primeira venda, eu falei, calma aí, rapidinho, só vou ver ali, porque meu sistema travou, vou ver com o meu gerente se ele libera lá para mim, tá? Fui lá no gerente, cara, olha isso daqui, eu vendi, tá funcionando. Comecei a bater no cara, vendi. Que massa, velho. Você nunca esqueceu, né? Eu também lembro dos detalhes. Só que também eu nunca esqueci a famosa... Eu acho que acontece com muita gente ouvir essa frase. Tá, então você tá na sua conta o dinheiro? Não, tá lá na plataforma, daqui a pouco mentira. eu saco. Então, quando o dinheiro cai na sua conta... Aí você me fala, é verdade. Mano, várias pessoas falaram isso. Essa é tradicional, já, É né? muito tradicional. e eu confesso que dá uma certa frustração. Né? Assim, será que eu... Nossa. Como animada a pessoa. Realmente, será que ele tem razão, né? Cara, eu passei por isso também, velho. Que loucura. E aí, depois você fez a primeira venda. Você continuou conseguindo fazer vendas dessa forma, fazendo spam? Qual foi o seu próximo passo, assim? Então, quando eu vi que saiu a primeira venda, que esse negócio existia mesmo, que eu poderia oferecer um produto para alguém, um produto que não é meu, né? E ganhar uma comissão de venda, aí eu falei assim, tá, mas eu fiquei 7 meses aqui, eu ganhei, sei lá, eu fiz R$200. Pra época já era bastante dinheiro, eu vou falar, em 2014 para 2015 ali. Mas eu falei assim, então eu acho que eu preciso ir pro que a galera fala que é o tráfego pago. Só que ainda assim, eu tinha aqueles 200 e poucos reais. E só que eu ainda ficava naquele dilema. Eu uso esses R$200 para comprar um curso, ou uso esses R$200 para tráfego. E ao mesmo tempo, ou eu uso para pagar as contas de casa que só tava acumulando, sabe? Quando chega um corte de energia. E eu acabei usando para casa, né? Então eu voltei a ficar sem estaca dinheiro. zero. Exatamente. Só que daí o que eu resolvi fazer? Eu pegava, cara, 4 ônibus todos os dias para ir trabalhar. 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Eu comecei a pegar só 2. Então, metade do caminho eu ia de a pé na ida e pegava só um ônibus, que era a maior distância que pegava estrada. Aí eu voltava, pegava esse longo também e outra metade do caminho eu ia de a pé. Então, eu economizava R$5 por dia do ônibus para eu poder juntar durante um mês para começar a investir em tráfego pago. Que legal, velho. Eu fiz isso durante um tempo. Pegava a bicicleta do Itaú para economizar também. E foi assim que eu descobri o tráfego pago, só que da mesma forma, né? Como quando a gente está começando, a gente não tem ninguém para dar um caminho. Eu investi a primeira vez, sei lá, R$10, se alguém não vendeu, fui lá e pausei a campanha. Falei assim, não sei, eu acho que tô fazendo tudo errado. Mas foi assim, foi essa construção, né? Cara, eu acredito que eu tenho que dar um passo diferente e eu vou ver o que eu preciso fazer, né? Então comecei a juntar dinheiro para poder fazer isso. E eu acho que um grande ponto da virada, que é uma das coisas mais valiosas que eu vejo hoje no marketing, que é o networking, foi justamente eu começar a procurar no sentido, me conectar a pessoas que estavam fazendo a mesma coisa para ter aquela troca de informação. Então, porque se eu não tenho ainda ali um dinheiro para ter um curso, ou vou procurar ou um mentor ou pessoas que estão no momento semelhante, ou que já estão conseguindo para me ajudar. E foi quando eu conheci o Ítalo, por exemplo. Lá em 2015. Amigo nosso. E eu conheci o Ítalo, ele me mandando mensagem no inbox do Facebook me oferecendo um curso. Sério? Eu lembro do Ítalo falando que ele começou fazendo spam também. Exatamente. Na época era o que tinha, os cursos ensinavam isso. Ensinavam isso, é verdade. Ó, 2 coisas muito legais que você falou que são 2 aprendizados. Primeiro você tinha R$200, você teve algumas escolhas e você escolheu pagar as dívidas. Essa é uma lição que eu considero interessante, cada pessoa analisa a sua realidade. Mas se eu tenho uma dívida ou eu posso investir, é melhor que você invista. Porque com investimento, depois você paga a dívida e sobra alguma coisa. Se você paga a dívida, acabou. Você já não tem mais onde reinvestir, né? E outro aprendizado muito interessante... Mas tem um risco, né, também? Existe o risco, claro. Por isso que eu falei, cada pessoa tem que analisar a sua situação. Mas é uma coisa interessante a se pensar. E o outro ponto eu tenho um valor que eu posso ir direto investir, mas eu não tenho conhecimento,
ou eu posso investir no conhecimento. E aí sim eu posso aplicar a verba que eu tenho de forma mais assertiva, que é outra consideração também legal a se fazer. Eu tenho R$200, é melhor eu investir em um treinamento que vai me ensinar, ou é melhor eu ir direto? Porque tráfego, antigamente ainda era um pouco mais simples, né? Hoje é muito mais complexo o tráfego, enfim, o CPA tá mais caro, enfim, várias coisas. Então, às vezes é muito mais interessante, você vai gastar muito menos investindo em um treinamento que a pessoa vai te ensinar qual é o caminho que você tem que seguir, do que você ir direto lá e colocar para torrar. Porque se você coloca lá para torrar, você tá no cego. Você não sabe se você tá fazendo, se tá fazendo certo, se tá fazendo errado. E às vezes um detalhezinho pode fazer você ter resultado ou não. Então, insight, igual você falou, network no começo, cara, nossa, é tudo assim. Se eu não tivesse me conectado com algumas pessoas, igual a pessoa que eu conhecia o mercado digital, então a gente acabou ficando bem próximo naquela época. Cara, isso foi um dos pontos que virou a chave, porque e ele já estava há mais tempo, então ele já tinha pegado algumas informações, porque naquela época, a Ellen até falou, naquela época o tráfego pago era mais complexo. Hoje é mais complexo. Hoje não é mais complexo, mas hoje é mais caro. Mais caro. Na época, eu lembro, tipo assim, quem tá vendo aí sabe sobre contingência, né? Que é bloqueio de contas no Facebook. Eu lembro muito bem que na época, quando começou a ter bloqueios em massa, foi a época que eu tava no mercado, o Júnior também tava. E aquela época ninguém sabia o que estava acontecendo. A gente mudava de cidade, eu vou subir campanha na casa do meu irmão, da minha tia. Você pulava de casa em casa para subir campanha achando que era internet, achando que era o lugar que tava com alguma energia ruim, você subia a campanha e bloqueava. Tinha gente que mudava de cidade, não, vou viajar, vou levar o computador, vou subir campanha lá da outra cidade para ver o que dá. Bloqueava. Então na época ninguém sabia. E eu me lembro muito bem que a gente começou a testar, o Júnior também foi um dos caras no Brasil, e junto com a gente, enfim, eu lembro que tinha poucos players ali, que a gente começou a validar e entender o que o algoritmo do Facebook estava fazendo para bloquear. Então, assim, naquela época a gente não tinha tanta informação. Eu lembro que o primeiro curso de tráfego que eu fiz, cara, era ridículo, era muito, muito ruim. Era tipo, aqui você cria a campanha, você sobe a campanha e vê o que vai dar. Então, assim, não tinha tanto conhecimento igual tem hoje. Então, a gente desbravou. Complexo, né? Porque não tinha informação. Exato. A geração mais antiga do digital meio que desbravou os caminhos do mercado. E agora, quem está no mercado hoje veio dessa geração, né? Dessa galera que entendeu ali, e agora o mercado já tem mais consciência do que fazer, como funcionam as campanhas ali de forma estratégica. Então é muito mais... Hoje tem muito mais conhecimento para você começar, e em uma semana você já conseguir colocar em prática e ter resultado. Igual o Júnior demorou 7 meses. Hoje, você consegue ter resultado muito mais rápido por causa do acesso à informação. Exatamente. E naquela época, até essa questão assim do curso... Eu queria fazer tráfego pago, mas não tinha nenhum curso de tráfego pago. Esse foi o único motivo de eu também não ter feito o curso. Porque, obviamente, se eu tivesse feito um treinamento, teria me encurtado muitos meses. Porque eu teria alcançado o resultado muito mais rápido. Porque são 2 caminhos, né? Eu acho que é muito proporcional o tempo e o dinheiro, né? Se você utiliza o dinheiro... para um treinamento, para alguma coisa assim, você vai encurtar o teu tempo no resultado, porque você não vai ter que quebrar tanto a cabeça e às vezes até perder tanto dinheiro, porque eu vejo que muitas pessoas que hoje acabam não fazendo, não vou comprar nenhum curso. É uma opção da pessoa, mas às vezes o dinheiro que ela vai perder tentando, errando e às vezes ela pode até desistir justamente por não saber o caminho. Não tem Naquela época eu não tinha um curso daquilo que eu queria fazer, que eu via que era uma grande possibilidade, que era o tráfego pago, porque eu só ouvia algumas pessoas falando, né? E até é engraçado que você mencionou a questão do investimento. Tem também alguma situação assim que eu não contei para tentar resumir um pouco, mas eu fiz justamente isso que você falou, porque esses R$200 eu paguei a conta que era justamente porque eles iam cortar a energia no dia seguinte. E não tinha como ficar sem energia. Mas eu comecei a fazer o seguinte, aí eu tinha conta de energia, eu falava assim, se atrasar só um mês, não, vou cortar. Então eu deixava de pagar uma energia, a água um mês, assim, pra quê? Pra investir aquele dinheiro da conta em tráfego, e aí depois eu pagava e rendia alguma coisa. Eu fiz bastante isso também. Então eu vi assim, essa conta, se eu atrasar 30 dias, eles vão cortar? Não vão, então posso pegar e fazer. Não tô dizendo que as pessoas devam fazer isso, mas eu tô contando como que eu fiz, que foi a forma que eu encontrei de conseguir, de criar, não vou encontrar caminho, mas de criar caminhos para eu chegar no resultado, né? Porque muita gente fala, eu não tenho dinheiro. Beleza, você não pode não ter dinheiro na sua conta, mas se você realmente precisar, você vai dar um jeito de conseguir dinheiro, né? Igual
é uma coisa que às vezes brinco assim, já falei bastante, até com amigos antes, que nunca entraram no marketing, assim, não tenho dinheiro para comprar um curso, uma mentoria. Cara, se eu pegar a chave da minha Porsche, eu falo assim, por R$5.000, você leva a minha Porsche hoje? Ele vai dar um jeito. Você quer? E ele vai fazer o que for preciso Exato. com R$5.000. Exatamente. Porque ele vê muito valor naquilo ali, ele vai estar pagando pouco. Só que daí justamente é porque um treinamento ou uma oportunidade de criar o seu próprio negócio, trabalhar na internet, não tem valor. Não, mas é o valor que você dá. É aquilo que você enxerga e é aquilo que você realmente está disposto a fazer. Exatamente. Pessoas que estão dispostas a se arriscar e para conseguir alguma coisa grandiosa, cara, vai dar um jeito, com dinheiro, sem dinheiro, vai dar um jeito. Vai trabalhar madrugada, vai fazer bico, vai vender alguma coisa que gosta muito. Vende muitas coisas que eu gostava para conseguir investir, para conseguir investir em conhecimento, em tráfego, mas e valeu a pena, né? Hoje a gente está aqui, tô tendo a oportunidade de estar aqui com vocês dois, conversando aqui nesse bate-papo e valeu a pena todo o sacrifício. E se você tivesse, às vezes, não vou deixar de pagar a minha água e a minha luz, porque é muito importante para investir. Talvez você estaria até hoje, por não ter arriscado, com o mesmo dinheirinho contado para pagar a água, a luz, e olhe lá, e não teria saído dessa situação. Então, eu decidi não pagar para investir, mas você conseguiu sair dessa situação por conta disso, né? Exatamente, porque eu sabia que de um jeito ou de outro eu ia fazer dar certo, né? E eu sempre conto assim, é uma coisa que eu tento, eu conto, mas eu tento contar assim de cabeça baixa para as lágrimas não ficar escorrendo. E daí, nesse período, teve um fato assim, que foi o meu divisor de águas, é uma coisa que eu falo sempre, né? Que pra gente dar certo em qualquer coisa na vida, a gente tem que ter um porquê muito grande, né? Pra gente dar certo no relacionamento, no negócio, qualquer coisa. Eu tinha um porquê que era a minha família. Eu queria que os meus irmãos mais novos não passassem pelas mesmas coisas que eu passei, sabe? Por mais que eu falei, a gente não passou fome, mas o fato, por exemplo, de eu usar só roupa usada, tênis usado, sabe aqueles tênis que até a sola dava um sorriso quando você pisava? Isso daí causava certas humilhações, sabe? Piadinha da escola e etc. Bullying, né? E aí teve um fato, né? Que o meu irmão do meio, na época ele devia ter... Tava, acho que com 14 anos, alguma coisa, 13, 14 anos. Sabe quando você termina o ensino fundamental, você vai para o ensino médio, a galera começa a fazer os cursos técnicos também, né? Que é quando você vai se encaminhar já para o mercado de trabalho, quando chegar ali nos 15, 16 anos. E na cidade vizinha, eu morava em Sumaré, no interior de São Paulo. Na cidade vizinha americana tinha uma escola bem conceituada, que era o ensino médio, mais o ensino técnico, né? E eu juntei esse dinheirinho com o que eu já tinha começado a fazer, né? Pouquinha coisa, para ele fazer a prova, né? Que você tem que fazer igual como se fosse um concurso público. Você paga para fazer a prova, você faz a prova, depois de um tempo sai o resultado. Se você for aprovado, você conseguiu a sua vaga. E aí eu paguei para ele fez a prova, passou 1 mês, 2 meses, saiu o resultado. Aí eu peguei o ônibus, né? E ainda a situação estava muito ruim ainda. Peguei o ônibus, 2 ônibus, para chegar até lá naquela escola. E antigamente eles colavam aquele papel, sabe como às vezes estava com o nome das pessoas aprovadas? Sim. Eles colavam o papel e a gente foi lá, procurou e não achou o nome dele. E a gente foi no período da tarde e no período da manhã os amigos dele já tinham ido lá e já viram que tinham sido aprovados, só que não olharam o nome dele. E isso eu já tinha ficado meio chateado por eles não ter olhado o nome dele, mas ao mesmo tempo ele ficou feliz que os amigos conseguiram e que ele ia conseguir também. Legal. E cara, e lá não tava o nome dele na lista de aprovado. Aí eu peguei e perguntei pra moça da secretaria, moça, tá todos os papéis, será que não tem nenhum papel? Você não pode dar uma olhada? Ela, não, tá tudo aí. Mas você não pode dar uma olhada no nome do Samuel? Aí ela falou, então, ele não foi aprovado. E aí meu irmão na hora ele ficou muito triste. E aí eu olhei pra ele e eu fiquei mais triste que ele. Porque eu vi a frustração dele. E quando ele viu que eu fiquei mais triste que ele pegou e virou assim pra mim e falou, Ju, não tem problema. Porque mesmo se eu tivesse passado, a gente não teria dinheiro pra pagar o ônibus todo dia pra eu vir estudar. Caraca, e pesado, foi isso, velho. que foi justamente... Esse é o ponto que foi o que mais mudou minha vida. Foi justamente esse dia. Foi quando eu falei, eu vou fazer o que for necessário para dar uma realidade melhor para minha família. Caramba, legal, muito Então, legal. por isso que eu digo que o porquê é o que move qualquer coisa. Foi a sua motivação, foi seu combustível, né? Esse amor de irmão mais velho e irmão mais novo é diferente, né, velho? Eu sei E é mais, às vezes, quando você quer uma coisa pra você, não é tão forte quanto você vê a outra pessoa que você ama. A mesma coisa quando acontece alguma coisa de ruim. Você prefere que aconteça com você do que aconteça com outra, né? Exato. Então, a gente vê muito essa realidade de...
às vezes não é nem eu, mas eu quero dar o melhor para minha família, eu não quero ver a isso é minha muito família. legal. E isso é muito genuíno, é muito bonito ver que tem pessoas do coração tão bom, né, que quer dar o melhor para os outros. Enfim, vamos voltar. É o combustível. É o combustível que legal. move, né? Todo mundo... Tem gente que fica patinando na vida, não consegue crescer, não consegue sair do lugar. E às vezes é justamente por causa disso que você falou. O porquê ainda está muito baixo, né? Você está olhando só para a consequência financeira, para o dinheiro. E não para a transformação que isso vai gerar na sua vida, nas pessoas que estão perto de você, no seu filho, no seu esposo, enfim, nas suas próximas gerações. Então olha para isso, começa a olhar, caramba, essa decisão que eu vou tomar aqui vai mudar a vida da minha geração. Então, cara, tipo, o que você fez, a semente que você plantou, lá no começo, quando você decidiu pro digital, vai refletir a vida dos seus irmãos, seus pais, as seus suas filhos. Gerações, né? Então pensa nisso, né? E tenta ter essa consciência que não é, eu vou aqui começar um negócio para ganhar um dinheirinho ali e fazer uma renda extra. Não, olha como algo sério, dá o seu melhor, porque a transformação que isso tem, né? O potencial que isso tem de gerar transformação na sua vida é muito grande. E tem até, né? É bíblico, né? A lei da semeadura. Você tem que plantar sementes, né? Semente é tudo aquilo que pode se multiplicar. Então, quanto mais cedo você planta uma semente, cara, nem que seja, por exemplo, quando o Júnior teve a coragem de comprar aquele primeiro curso, que ele tinha acabado de plantar a primeira semente. Então, ele foi plantando sementes, assim como quando eu comecei a vender produtos físicos, O primeiro post, quando fez o primeiro spam. O primeiro spam ali no Facebook, cara, plantou uma semente. Então, ficou 7 meses ali tentando, tava plantando semente. Então, a semente ela vai se multiplicar. Então, aquela primeira venda que ele fez depois de 7 meses se multiplicou tanto que virou mais de 58 milhões de reais faturados. Então, assim, a gente tem que entender isso. Plante, que uma hora você vai colher, não tem como. Então, só que tem muita gente que fica travado, não sabe como começar. Às vezes, o que você tem na sua casa, às vezes você tem um tênis, uma roupa, um videogame aí guardado na sua casa, você pode pegar esse videogame e vender ele e ali ser a sua primeira semente que você está plantando para você colher daqui para frente, dar um start para você ter um dinheiro e você começar a sua vida assim. Vários empresários, vários vendedores têm histórias tão lindas assim como a do Júnior, assim como a minha, assim como a da Ellen, começaram assim, plantando sementes e essas sementes se multiplicaram com o tempo. E quando a gente fala de dinheiro, se dinheiro traz felicidade, a gente vê nesse momento que para você o dinheiro traz felicidade porque ele evita momentos ruins, né? Porque se você tivesse nessa época estrutura, não precisaria ter passado por esse momento triste, porque teria dinheiro para dar aquela estrutura. Não que o dinheiro garanta a felicidade, mas que ele traz felicidade porque ele evita momentos ruins e traz muitos momentos bons também, né? Ele dá estrutura que permite você ter momentos felizes, né? Ou que evita tristeza, Ou que evita tristeza, evita problema, trata doença, enfim. Então, quando a gente fala de dinheiro e felicidade, a gente não tem que colocar o nosso coração e a nossa vida no dinheiro, mas que ele nos dá uma transformação que o dinheiro pode trazer na nossa vida, né? Exatamente. Eu acho que o dinheiro ele traz. Já teve épocas quando assim, eu falo, depois trazendo já um salto assim histórico, quando a gente começa a ganhar muito dinheiro, o dinheiro talvez ele traz até uns aspectos um pouco negativos, né? Eu tive um aspecto muito negativo quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, né? Porque vamos lá, depois dessa época. Depois de um tempo eu fui sendo eu me tornei afiliado, né? Eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, foi quando eu comecei a ganhar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois afiliado de infoproduto, produtos físicos também, né? Foi infoproduto. Já investindo em tráfego? Já investindo em tráfego. De cara você já quis ir pro tráfego pago? Depois começou. Tráfego pago, porque eu entendi que o tráfego pago, o grande lance é o quê? Eu não preciso, eu posso encurtar o meu tempo, ter menos trabalho e atingir muito mais pessoas. Eu quebro as barreiras em uma velocidade muito maior. Desde cedo eu entendi isso, então eu falei assim, aqui que tem que ser o meu caminho. Quando ainda tudo era mato, quando a internet ainda era mato, ninguém sabia nada, você já tinha essa e o tráfego pago é a principal habilidade para você vender produtos sem aparecer, sem precisar botar cara, sem precisar produzir conteúdo, então. Torna muito mais fácil, né? Massa. E aí, só que eu ia falar a questão do dinheiro, mas daqui a pouco eu falo, porque teve um aspecto assim negativo, mas que foi muito importante para mim, de aprendizado que eu trago para minha vida, e hoje eu tento conscientizar todo mundo que está começando a ganhar dinheiro. É uma coisa bem interessante, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos voltar aqui nessa linha. Ele perguntou se o que eu vendia, né? O que eu comecei a fazer?
marketing multinível. Sim. Tinha uma empresa de marketing multinível que vendia aqueles creme que fazia aquele lift instantâneo. Sebo sério, né? Exatamente. A gente se cadastrou lá para comprar o produto, a gente comprava o produto lá, a caixa, e fazia pequenos pacotes daquele produto e vendia com uma página Caraca, de vendas. que massa, então a gente comprava ali a caixa, eu acho que era de 50 e fazia kits. Você compra 5, 10, 20, 30. Então a gente, eu não tinha produto, porque na época, basicamente o mercado só tinha produto digital. E não era uma coisa simples você criar um produto físico. Na verdade, a gente não sabia nem por onde começar. E para ser mais sincero ainda, eu nem sabia que eu viria querer criar produtos físicos, a criar marcas. Foi se descobrindo. Mas daí eu vi que aquilo ali tinha potencial. E eu já comecei também, da mesma maneira, mesmo sem saber que eu queria trabalhar com isso, criar marcas, eu comecei já a ver que tinha uma diferença muito grande do que é digital e do que é físico, no processo de venda. Ambos têm valor, ambos podem gerar um valor, como por exemplo um treinamento que vai te mostrar como que você vai fazer suas primeiras vendas online, como que você vai escalar, como você vai trabalhar com tráfego pago, isso tem muito valor. Mas só que isso para nós empreendedores, mas isso para quem está em casa, que é a grande massa do público, talvez seja 95% ou até mais do público, do brasileiro, algo digital nem sempre vai gerar muito valor, mas algo que a pessoa pega, que é palpável, né? Porque o ser humano ele tem muito de querer tangibilizar as coisas, né? Querer sentir as coisas. Então isso eu já comecei a entender, opa, eu posso vender alguma coisa que ela vai receber um e-mail e ela vai acessar, ele vai ver um PDF, ou ela vai assistir uma aula, um vídeo, só que eu posso também entregar alguma coisa na casa dela. E as pessoas, e eu já via que as pessoas, elas davam muito mais valor, e até hoje, elas dão muito mais valor àquilo que ela recebe em casa, que ela pode pegar, que ela pode segurar, né? Algo mais até no próprio tangível. livro, tem o Kindle, muito legal você ler digital, mas você pegar um livro fisicamente, você ter ele colocar numa estante, é muito mais legal muito você melhor. receber. E naquela época eu comecei já a ter esse vislumbre. Então a gente comprava esse produto mais barato, a caixa, separava em kits e vendia. E foi aí que lá em 2016, eu acho que eu fiz meu... Vai ter vendido muito, velho. 2016, finalzinho de 2016, eu fiz pela primeira vez R$200 mil no mês. Aí eu falo assim, caraca, esse negócio dá muito dinheiro. Tá vendo? Olha que loucura, velho. Tem uma possibilidade de vender muito na internet. E até então... E tinha várias dificuldades, né? Tipo, por exemplo, naquela época, para você que tinha pouco capital, para você começar a fazer um negócio girar, a gente demorava 30 dias para receber o saque. Tipo, demorava muito. Não tinha antecipação. Não tinha antecipação. Nada. Hoje você recebe Pix, igual na BeForYou, o Pix é instantâneo. Você vendeu via Pix, você já consegue sacar boleto em um dia, cartão em 14. Na época era 30 dias e ainda demorava mais uns 5 a 10 dias para cair o saque na conta. E a gente não tinha nem estrutura para fazer aquilo. Para você ter ideia, como que a gente dividia os trabalhos, né? Um pegava e cuidava das campanhas, o outro respondia cliente, o outro embalava os produtos, colocava num papel de carta, ia lá nos correios no final do dia e fazia, porque não Era tinha logística. Assim. Tinha empresa de logística, mas não para fazer, não dentro desse mercado que fazia isso naquela época. Então a gente ia se adaptando de acordo com o que a gente tinha nas mãos e a nossa necessidade. Né? Que legal. E foi aí que eu vi a primeira oportunidade de falar, cara, produto físico interessante. Legal. Até que então eu tive um pouco tempo depois a oportunidade de fazer meu primeiro produto físico, minha primeira marca. Que foi uma marca de muito sucesso, cara. Acho que eu já tava. Acho que foi quando eu entrei. Green Coffee Turbo. Tava. Cara, foi quando eu entrei no mercado, tava entre os produtos mais vendidos do Brasil ali na Monetize. Então. Exato. Foi um produto, assim, foi um divisor de águas, assim, na minha vida, porque foi quando eu tive certeza, assim, cara, eu tenho muito potencial nas mãos, assim, não só de ganhar dinheiro, mas de criar negócio, de ajudar as pessoas, porque na época foi um produto que a gente resolveu abrir para afiliados. E uma das coisas que eu tive mais prazer de fazer foi justamente ajudar as pessoas que estavam começando a ganhar dinheiro. Então, muita gente que hoje as pessoas que daquela época estão hoje no mercado, tem amizade com a maioria da galera, que são pessoas de negócios milionários também, e que a gente tem uma relação muito boa, porque justamente são pessoas que naquela época eu ajudei a vender com o afiliado que eles estavam começando no mercado. Então eu ensinava eles a subir campanha, fazer isso, passava isso, aquilo. Então a gente criou um laço assim muito legal da galera. Então foi um momento assim muito especial para mim, porque eu vi que além de tudo eu conseguiria ajudar pessoas, então eu poderia ganhar dinheiro
e ajudar as pessoas. Mas também, nesse momento que eu comecei a ganhar muito dinheiro, tipo, eu acordava, sei lá, 10 horas da manhã, acordava com 35 mil reais na minha conta, 10 horas da manhã, todo dia. Cara, é bizarro. Então, assim, era muito dinheiro. Eu lembro disso. E pra aquela época, e agora imagina, olha o paralelo. Quem viveu a vida inteira numa extrema pobreza e do nada tá muito rico. E é um negócio que todo dia você pode gastar e todo dia tinha mais. Só que foi justamente, eu acredito que é um momento que me trouxe muito aprendizado, porque aí você começa a gastar desenfreadamente. Você... É os problemas de quem começa a empreender do zero, né? A gente não é preparado, a gente não sabe sobre gestão, a gente vai aprendendo. Não sabe sobre gestão e não sabe nem sobre mentalidade. Financeira. Porque, cara, teve um momento até que eu falo que esse dinheiro começou a me mudar. Só que foi um período muito curto, foi um período assim de meses, por quê? Cara, como eu falei, você saiu de uma extrema pobreza e começou a ganhar muito dinheiro, você não quer mais comer qualquer coisa. Você não quer andar mais em qualquer carro. Você não quer, tá vindo um Uber, um Gol, cancela. Espera vir um Corolla. E não que isso não que seja ruim você querer experimentar só o bom. Mas eu acredito que isso, num determinado momento, me tirou um pouco da realidade. Sabe? E eu vejo que acontece com muita gente que começa a ganhar dinheiro, perde um pouco da... Não vou falar um pouco da essência, mas foge um pouco da realidade. As pessoas começam a mudar, começam a se relacionar diferente com outras pessoas. E só que isso foi muito importante para mim, logo no começo, quando eu tava ganhando dinheiro, a ver que até teve... Cara, foi justamente um dia, e ninguém precisou me falar isso. Na verdade, foi um dia, olha só, foi a namorada do Ítalo, a Gabi, ela pegou e nessa época... É que tanta coisa, se eu fosse contar toda a história... vamos até... Pra você ter ideia, eu e o Ítalo, a gente dividiu uma cama junto. Pra você ter ideia, a gente morou num apartamentinho assim de 2 quartos, só que a gente dividia um quarto com o irmão dele, outro quarto a gente dividia uma cama aqui em Florianópolis. Aí depois a gente tava ganhando dinheiro, a gente alugou uma mansão em Jurerê. Eu lembro disso aí, dá uma fotinha vocês dois lá. E foi justamente nessa época que você se acha muito incrível, tô ganhando muito dinheiro, sou muito foda, isso, aquilo. E aí até teve um dia que eu lavei a louça lá. Só que eu lavei a louça a vida inteira. Aí teve um dia... Só que, tipo, como a gente tinha, acho que 2 empregadas lá na casa, uma pra cozinhar e uma pra limpar a casa. Tipo, não, o ápice da vida, né? Pessoa assim... Aí, cara, eu nunca lavava uma louça. Aí teve um dia, a Gabriela pegou e falou assim... Nossa, Júnior, você tá lavando uma louça, o que aconteceu com você? Eu não respondi nada, mas eu fiquei pensando, mas isso me fez, sabe? Pensar. Voltar um pouco pra realidade. Caraca, eu parei de fazer coisas simples que eu sempre fiz, e aí eu fui voltando, assim. Mas é um paradigma interessante, assim, que às vezes a gente começa a ganhar muito dinheiro, a gente tem uma certa fuga da realidade. Sim. Mas que... Tem que saber gerir isso, né? Exato. Tem que ter uma gestão de emocional. E é uma coisa que acontece assim, a pessoa primeiro não tem dinheiro, depois ela começa a ter muito e muito rápido, aí ela fica completamente perdida do que faz com o dinheiro, como administra, enfim, parece que é dona do mundo todo, tem aquele sentimento de grandeza, aí depois cai na ficha, a maioria delas, e volta a ter uma vida até mais simples. O Matheus fala muito que a pessoa tem uma casinha na beira do rio, aí ela quer ter muito dinheiro para ir para a mansão. Depois que ela tem, tudo que ela quer é voltar para a casinha na beira do rio. Exatamente. Ela volta para a essência, quer ir para o meio do mar. Ter paz, que é o mais importante. Júnior, ano que vem fazem 10 anos que você está no mercado já. Eu vou fazer 18 anos e já vai fazer 10 anos. Caraca, começou com 8, meu prodígio. Deus. Oh my God, ele começou com 8 anos no digital, já estava fazendo a primeira venda, 8 anos de idade. Chupa, Kaique. Daqui a pouco, as próximas gerações, daqui a pouco vai ter uma galera. Eu tenho 10 anos e já faturei meu primeiro R$1 milhão na internet. E a gente acompanhou de perto pessoas que faturaram, sei lá, mais de 100 milhões em um ano. E no outro ano a pessoa sumiu e faliu. No Brasil, se eu não me engano, 4 em cada 5 empresas, é isso, né? Isso. Que falem nos primeiros 5 anos. Alguma métrica bem parecida, assim. E no mercado digital a gente vê exatamente a mesma coisa acontecendo. O que você acredita que foi o que você fez de diferente para você conseguir realmente se perpetuar dentro desse mercado, ter resultado depois de quase 10 anos, continua tendo resultado? Qual foi o erro que você não cometeu, que essas pessoas que faturaram muito e depois sumiu, cometeram? Na verdade, eu acho que foi o que me faz estar aqui hoje, não é o erro que eu não cometi, mas são todos os erros que eu cometi.
E aprendeu com eles. Erro muito rápido. Corrigiu rápido. Exato, só que eu sempre tive a mentalidade que todo erro é uma oportunidade. Porque eu acredito que ninguém aprende nada quando está acertando. Né? Porque enquanto a gente está acertando, a gente simplesmente está fazendo e está dando certo. O que você está tirando de aprendizado? Nada. Agora, quando você erra, você realmente você aprende alguma coisa. Você fala assim, opa, esse não é um caminho, isso não posso fazer, isso eu tenho que tomar cuidado. Sim. Então, eu errei bastante. Eu quebrei, eu acho que 2 vezes dentro desse período. Justamente por não ter o mindset, não saber lidar com dinheiro, né? Aquele negócio, pô, você ganha muito dinheiro, você gasta muito dinheiro. Eu quebrei 2 vezes nesse meio tempo. Mas, justamente, eu acredito que vai muito da mentalidade de você falar assim, cara, se eu conseguir uma vez... Por que eu não vou conseguir a segunda? Por que eu não posso replicar isso e fazer de novo? Então, eu acredito que as vezes que eu quebrei nesse mercado foi justamente por não saber o que fazer, por não ter orientação, por às vezes não ter nem maturidade para chegar para alguém e falar assim, cara, como que é isso? Sabe? Me ensina isso. Como que você administra isso? Como que você faz isso? E às vezes a ânsia também, tem vezes que eu errei também, uma vez que eu quebrei, foi a ânsia de querer crescer muito rápido. De sair querer contratar, de ter 20 e poucos funcionários e querer se tornar uma... Na realidade, hoje vocês são empresários, né? Então, são empresários. Você sabe que às vezes, cara, menos é mais pessoas. E mais é menos. Né? Então, eu acredito que muitos desses erros me fizeram a ver coisas que eu não deveria fazer, só que o fato de eu ter essa mentalidade de aprender com os erros e que se acontecer uma coisa, mesmo que eu não esperasse, eu tenho que tirar algum aprendizado, eu ia lá e recomeçava. Então, o fato de saber que eu posso recomeçar, se eu precisar daqui 10 anos, se eu quebrar daqui 10 anos, de ter que recomeçar, eu sei o que fazer. Porque, justamente, são quase 10 anos de bagagem e coisas que a gente sabe fazer. A gente sabe criar uma marca, a gente sabe criar uma oferta, a gente sabe as pessoas, o caminho e, principalmente... eu acredito que para qualquer pessoa, independente do momento, é acreditar. Porque, assim... Muitas pessoas abandonam o mercado ou, às vezes, acabam não entrando direito no mercado porque falta acreditar, né? Agora, quando você já viveu, você, mais do que acreditar, você sentiu aquilo, Você viu, sentiu, então se torna muito mais fácil. Então, quando você acredita que você consegue, você pode acordar sem R$1 no bolso, mas você pega e você vai lá e faz de novo. Então, acredito que isso é muito importante, o conhecimento, né? Então, talvez o que me segura até aqui, que eu criei, eu conquistei com os erros é o conhecimento. O conhecimento que eu tenho hoje, graças a Deus, acredito que não tem como não parar de ganhar dinheiro ou ficar pobre uma outra vez. Legal. Massa. O conhecimento agregado a essa parte que você aprendeu com os erros, né? Que aí entra essa parte de gestão emocional, que você vai errando e você vai aprendendo. Caramba, se eu tivesse emocional mais tranquilo naquela época. Gestão de crise, tipo assim, em momentos de crise, como que eu tenho que saber lidar? Então, o empreendedor bootstrap, né? Que a gente fala, que bootstrap é uma empresa que você começa com capital próprio. O cara sempre vai quebrar a cara com um monte de coisa, só que é a forma que ele tem de aprender. Ele não tem um ciclo de pessoas próximas ali que já trilhou, né? Tipo, não conhece pessoas que já são muito bem-sucedidas. Meio que ele está dentro de um grupo de pessoas que estão no mesmo caminho. E aí você vai começando a entender o conhecimento junto com essa parte. Aí depois você se forma, né? Meio que a personalidade está formada e com essa personalidade você consegue fazer o que você quiser. Nossa. Hoje a Júnior tem uma empresa estruturada que já anda com as próprias pernas. Qual que é você ainda ocupa algum cargo, alguma função dentro da sua empresa? O que você faz dentro dela? Tá, hoje eu não sou uma pessoa boa de gestão de pessoas. Eu gosto de me comunicar com as pessoas, mas eu não sou o tipo de pessoa um bom gestor. Mas eu sou uma pessoa muito criativa. Né? Então, eu sou criativo e eu sou muito analítico. Então, eu gosto de analisar o que está acontecendo, isso falando de mercado, né? Das ofertas que estão rodando, que não estão rodando, analisando o que as pessoas estão fazendo, o que deu certo, o que não deu certo. E então, como eu tenho muito eu tenho isso dentro de mim, tipo, de ser criativo, de ser muito analítico e gostar de entender. Então, meu papel principal é criar ofertas e tentar criar coisas disruptivas. Legal. Né? Então, fazer ajustes. Tanto que várias coisas que tem hoje no mercado, sim, isso que eu ia falar, digital, do produto físico, muita gente não sabe, muita gente utiliza, mas eu fui a pessoa que teve a ideia, foi lá e colocou... Por exemplo, pioneiro. Aqueles banners de produto físico que tinha um recibinho falando, tantos custos estava tantos,
ficou tanto de desconto, sabe? Os banners tem no checkout, Sei. você tá levando tantos spots. Eu que criei o primeiro e depois todo mundo utiliza isso. Eu lembro Várias as outras landing coisas. pages que vocês criavam, que você criava, era totalmente diferente. Foi até ali que eu comecei a ver, caramba, ele sabe fazer uma oferta de um jeito diferente. Até aquele simulador, que eu lembro que eu também tenho a habilidade de ser muito criativa. Eu lembro que até a gente conversava, aquele simulador de emagrecimento lá, foi uma parada também que você fez, a gente Pra também quem fez não bem no sabe mesmo o que período. era esse simulador de emagrecimento, ficava na página de vendas, como se fosse o corpo de uma pessoa, que você passava os meses assim, ele ia aparecendo o corpinho mais magro. Mais magro, emagrecendo. Para as pessoas, quando estava passando ali pelo site, ver o que ia acontecer com ela ali ao longo dos dias. Eu lembro que o Júnior tinha feito isso. Muito legal. Júnior, dá uma dica prática para as pessoas para quem está começando hoje. Ela precisa seguir um caminho para ela começar a ter resultado dentro desse mercado. Qual era a dica que você poderia dar para essa pessoa? Tá. Para quem está começando do zero. Para quem está começando do zero. Tá, para quem está começando do zero, primeiro, para de seguir um monte de guru. É a primeira coisa que eu falo. Por quê? Não tem nada de errado da pessoa ser guru, porque eu acho que até um termo que foi muito Banalizado. E assim, o guru, se a gente for buscar a essência da palavra, é aquela pessoa que é um líder, é um mestre, ela tem bastante conhecimento para passar. E isso é muito legal, por mais que foi tratado de maneira pejorativa. Mas a questão que eu falo de parar de seguir várias pessoas é porque cada pessoa vai fazer uma coisa e vai falar uma coisa diferente. E nisso, sempre não existe uma única maneira de você fazer o teu negócio dar certo. Não existe uma única maneira de você ganhar dinheiro. Não existe uma única maneira de você criar uma marca, de você criar um produto, de você ganhar muito dinheiro. Existem muitas maneiras, são muitos caminhos. Mas no momento que você não sabe, você não tem conhecimento, você não tem base e você às vezes não tem maturidade para trilhar um caminho sozinho, quando você segue várias pessoas, cada dia vai ser colocado um caminho e cada uma das pessoas vai colocar um caminho diferente para você. E aí um dia você vai dar um passo em um caminho, no outro dia você vai dar um passo em outro caminho, no outro dia você vai dar um passo em outro caminho, no outro dia em outro caminho. E nisso você nunca vai chegar a lugar nenhum. Por isso, primeiro de tudo é você parar de seguir muitas pessoas. Escolhe uma pessoa que você se identifica, não só pelo que a pessoa fatura, mas primeiro tenha certeza, obviamente, que a pessoa ela tem ou teve aquele resultado que ela disse que tem. A gente vê muitas pessoas hoje que a gente até brinca, que multiplica aquele faturamento de maneira assim que não existe, né? Então é muita mentira. Infelizmente engana muita gente. Exatamente, ilude muita gente. Então procura uma pessoa que você tem certeza que tem aquele resultado. E esse é o primeiro ponto. Faz um filtro assim de 15 pessoas, escolhe 5 que você tem certeza teve aquele resultado. Agora das 5, acompanhe elas por uma semana e vê aquela pessoa que você mais se identifica, sabe? Que você sente que, cara, que energia boa, cara, nossa, aquela pessoa faz dar risada, eu sinto verdade nela, sabe? Tipo, eu sinto como se ela fosse um amigo, eu gostaria de ser amigo dela pela essência dela, porque eu acho que isso é muito importante, porque essa identificação faz com que você consiga se conectar, né? Então, beleza, aí você filtrou, escolhe uma, 2 pessoas que você sente isso, e pega só um daqueles caminhos e faz aquilo até dar certo, né? Mas dentro, quando eu digo assim, faz aquilo até dar certo, eu digo, pega a metodologia daquela pessoa e aplica. Porque assim, se uma pessoa consegue fazer, qualquer outra pessoa consegue fazer. Eu acho que todo mundo aqui, claro, tem algumas pessoas que têm algumas limitações, mas a maioria das pessoas tem 5 dedos em cada mão, tem 2 mãos, tem 2 braços, tem um cérebro. Tem um então, cérebro assim, pra pensar. se uma pessoa consegue, outra pessoa também consegue. Então é importante você ter isso em mente. Talvez não vai conseguir o mesmo valor que a outra pessoa ganhou naquele momento, não vai ser na mesma velocidade, do mesmo jeito. Mas é possível. E eu acho que o primeiro passo importante é sentir que é possível. Então, quando você tem... ter os primeiros resultados. E quando você tem aqueles primeiros resultados, independente do tempo, obviamente, se você fazer isso, você vai encurtar o seu tempo, né? E nisso daí, é claro que a gente considera também você fazer um treinamento e especificamente tenta focar em uma pessoa, né? Fazer um treinamento, escolhe uma pessoa para você investir o seu dinheiro e tempo, fazer aquele treinamento e faz aquilo ali. E porque vai encurtar o teu tempo para chegar no resultado. E quando você ter o primeiro resultado, você vai sentir, opa, é verdade. Você não precisa ficar rico. Você precisa sentir, é verdade. E se esforce todo dia, toda vez que você acordar, se esforce em ser pelo menos um pouquinho melhor. Porque, por exemplo, é uma coisa que eu pratico desde sempre. Eu tento todo dia corrigir uma coisa de errado que eu fiz ontem ou fazer melhor uma coisa que eu fiz ontem. Legal. Então, o fato de eu sempre tentar ser o melhor naquilo que eu faço
me fez chegar até hoje, mesmo, tipo, com 90% daquelas pessoas que a gente conheceu, que começaram lá atrás, não estão mais aqui e eu tô aqui hoje. E é justamente ao fato de você tentar ser melhor, você não se acomodar e falar assim, cara, eu já sei subir campanha. Cara, subir campanha hoje todo mundo sobe, né? Apertar botão, todo mundo sobe, mas queira ser o melhor, se dedique. Se precisar virar madrugada, vira. Se precisar vender uma coisa que você gosta muito, vende. Por quê? Não tem nada mais prazeroso do que você receber uma recompensa depois de um sacrifício. E muita gente não tem resultado, não consegue ser resiliente. Por quê? Porque sempre tem uma fuga. E essa fuga, eu digo que é alguém que vai auxiliar depois, que vai dar um suporte, por exemplo. Eu não tinha, quando eu comecei, e desde toda a minha caminhada assim, eu nunca tive ninguém que se eu falasse assim, cara, se não der certo, ou se eu falir, ou se eu tipo, não ter R$1 na carteira, eu nunca tive a quem recorrer. Eu falasse, meu pai me ajuda. Eu posso voltar para casa dos meus pais me bancam. Então isso foi uma grande diferença. E a maioria das pessoas que você vê, que eu já falei isso algumas vezes, faz sentido, que pegam e eu fiz esse negócio de marketing digital e não dá certo. É porque e a pessoa fala assim, comprei 2 cursos, 3 cursos, 4 cursos e nenhum me fez ter resultado. Mas, cara, primeiro, se você comprou esse tanto de curso, é porque você tem um motivo errado. Então, assim, você não tem um motivo muito forte e você não tem o que da necessidade, sabe? Então, a pessoa, se não der certo, meu pai me banca, meu pai me ajuda, minha mãe isso. Então, é importante fazer sacrifícios, né, e buscar não criar dependências, né, e tomar isso que você está fazendo, cara, é minha única oportunidade e eu vou fazer até dar certo. Legal. Com isso que eu falei, eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue ter resultado. Que massa, velho. Tem gente que acha que o resultado está só ligado ao método técnico para você subir uma campanha ou você vender, enfim, seja afiliado, seja PLR, seja dropshipping, seja lançamento. Cara, todas as formas dá para ganhar dinheiro, mas o que está por trás, né, a essência, o porquê que você está fazendo aquilo, às vezes é muito maior e é o que vai te dar gás, motivação para você conseguir fazer aquilo sair do papel, que é fazer aquilo acontecer de alguma forma. Nossa. Então é legal que você está passando essa visão para a galera de alguém que está há muito tempo no mercado. Porque a maioria, né, da galera que está iniciando, quando vem, por exemplo, podcast, é só conteúdo técnico. Cara, subir campanha, você vai apertar ali o botão, campanhas com objetivo tal, você escala horizontal, escala vertical. E aí a galera fica, pô, que legal. Mas às vezes não é só isso. Isso você aprende em cursos e tal. É muito além disso e conversar, né, ver ali um bate-papo de pessoas que já estão há mais tempo no mercado, você vai conseguir ter essa visão geral do que espera, do que você espera dentro do mercado, o que você espera dentro da sua jornada como empreendedor. E ver que você realmente ter um sucesso, um resultado considerável dentro desse mercado, vai muito além da técnica que você vai aplicar, tá? Mais na cabeça da pessoa que está aplicando ali, né? Júnior, qual que é foi seu maior desafio dentro do mercado digital? Ou dentro da sua empresa, depois que você começou? Olha, eu acho que o meu maior desafio sempre foi na gestão de pessoas. Eu sempre tive muita dificuldade em delegar. Tá? Que sabe aquele negócio que ou você acha que você faz melhor ou você faz mais rápido. Porque às vezes não é nem melhor, às vezes é a questão da velocidade. Eu preciso para ontem. Se eu tenho que explicar para você como fazer, esperar você fazer, corrigir, depois falar faz de novo até ficar bom, eu perco tempo. Então, sei lá, deixa que eu faço. Exatamente. Eu acredito que a minha maior dificuldade não foi uma coisa assim necessariamente do mercado, porque eu acredito que os fatores externos, a gente no dia a dia, com todas as... Porque a gente tem dificuldade todo dia, cara. Eu acredito que todo dia você vai receber um WhatsApp de um problema que deu, uma coisa que deu. Então você tem que reinventar, eu digo assim, criar soluções, né? Encontrar soluções para problemas cotidianos. Alguns são pequenos, outros são maiores, mas todo dia tem problema. Mas eu acredito que minha maior dificuldade sempre foi comigo mesmo, né? Porque eu acredito hoje de verdade que vencer o mercado é fácil. É difícil você vencer a si mesmo, você se conhecer e você conseguir assumir as suas falhas, assumir que você tem necessidades, que você precisa melhorar, você precisa às vezes ser mais maleável, você tem que dar o braço a torcer em situações, tá legal, vamos ser assim, a saber que nem todo mundo vai fazer ou pensar como você. Então eu acredito que as minhas maiores dificuldades sempre foi mais voltada a me conhecer, me entender e melhorar esses pontos internos, né, seja essa parte de individualismo, né, de tomada de decisão, seja a parte de delegação, seja a parte
de ver que, como a gente precisa, exatamente, precisa se melhorar no relacionamento com as pessoas. Então, acredito que minha maior dificuldade sempre foi comigo mesmo, por isso que eu me busco conhecer. Hoje eu me volto muito mais para o lado da espiritualidade, sabe? Porque eu acredito que isso tira a gente só do físico e daquilo de ter, e você volta pro ser, e como que, tipo, não o ser, tipo assim, o ser, o júnior que sabe fazer muita coisa e consegue transformar ideias em dinheiro, não, mas qual que é o papel do júnior? Como que o júnior pode, tipo, mesmo aplicando aquilo que ele sabe fazer de melhor, mas como que ele consegue motivar as pessoas em volta dele? Como que ele consegue passar isso adiante? Né? Como que ele consegue transformar a vida de mais pessoas em volta? Legal. Então, eu acho que isso, minha maior dificuldade tá ligado a isso, que também me trouxe muito aprendizado. Nossa, e caramba, a gestão de pessoas é um maior desafio. Todas as pessoas que a gente conversa falam a mesma coisa. Eu tenho muita dificuldade na gestão de pessoas, porque ninguém fica rico sozinho. E a sua capacidade de fazer a sua empresa ser uma empresa de sucesso está muito ligada ao fato de você gerir bem as pessoas, ter boas pessoas com você e conseguir fazer aquele time performar e se conectar. E caramba, como isso é difícil e como isso é um desafio para quase todo mundo. Isso já é uma dica que a gente deixa. Invista em gestão de pessoas. Se você não é bom em fazer gestão de pessoas, contrate uma pessoa, porque o resultado, ou capacite. Porque o resultado que a gestão de pessoas vai trazer dentro da sua empresa, às vezes pode ser até maior do que de outras áreas ali que você, numa primeira visão, julga que são mais importantes. Sei lá, o comercial, enfim, no nosso caso, a gestão de tráfego. A gestão de pessoas, ela é, assim, essencial, né? Não dá para crescer uma empresa se não tiver gestão de pessoas. Com certeza. E é legal o Júnior ter falado, porque, por exemplo, a gestão de pessoas também está ligado à sua personalidade. Para você conseguir dominar essa habilidade de gerir pessoas, você precisa mudar o seu eu, né, em vários fatores. Se conhecer melhor, saber que do outro lado tem uma pessoa, você tem uma pessoa que está no seu time, cara, ele tem dificuldades. Então você tem que saber falar, tem que saber lidar, tem que saber reconhecer quando a pessoa está errada, quando ela está certa, e lá acertou, cara, parabéns, mais que merecido, enfim. Então, assim, é algo que a gente tem que mudar na gente para a gente refletir no nosso time. E aí tá ligado à cultura, tá ligado à personalidade. E, inclusive, você até falou, tipo, muita gente não dá o braço a torcer. Então, assim, a gente conhece até alguns players que faturaram milhões, assim, mais de 100 milhões no mercado. E esses caras, eu posso dizer, tipo, hoje, assim, olhando a jornada deles como aprendizado, eles perderam para eles mesmos. Então, ele mesmo fez tudo que ele construiu desabar porque eles perderam para eles, porque ele não conseguiu entender essa questão de o que é gerir pessoas e o que ele precisa mudar dentro dele. E aí acaba que a equipe, time, tudo foi meio que caindo por água abaixo, desmoronando por causa dele. Então é um desafio entre você e você, que você tem que refletir. Então empreender é muito além só de você pegar um produto e vender, é você saber replicar isso, delegar, treinar pessoas, treinar líderes, esses líderes começarem a treinar os seus times e assim a sua empresa, né? A sua empresa começa a se tornar de fato uma empresa que tem um fluxo, tem uma organização, tem pessoas, tem líderes, tem processo, e isso vai sendo replicado através desse líder que começou ali no topo da cadeia. Então, criar uma empresa é um dos maiores desafios, com certeza, é a gestão de pessoas. Desafiado. Para finalizar, quer fazer mais alguma pergunta antes de eu fazer a última? Não vai. Então, vamos lá. Júnior, para finalizar, o que é sucesso para você hoje? Olha, eu acho que sucesso é você estar feliz e ver as pessoas à sua volta que você ama feliz. Para mim isso é sucesso. Porque, igual como a gente falou, né? O dinheiro, ele tem pessoas que consideram que ele traz felicidade, tem pessoas que consideram que não, mas como eu acho que é consenso, né, entre a gente, que o dinheiro, ele cria uma estrutura, né, que permite momentos felizes, que possibilita você ter acesso à saúde, a uma educação, a viagens, a prazeres, né? Então, eu acredito que hoje, o sucesso para mim ele não é medido no dinheiro, no que eu já faturei, no que eu deixei de faturar, ou nos lugares que eu já fui, mas eu acredito que em me sentir bem, sabe? Em me sentir bem, me sentir feliz com quem eu sou. Eu acabei de fazer 30 anos, estou me sentindo muito velho, mas eu acredito que tipo, com 30 anos eu estou muito feliz onde eu cheguei, né? E eu acredito que quando eu participo aqui desse podcast ou de outros podcasts,
é um momento que me traz muita reflexão, sabe? Porque não é todo dia que a gente lembra da nossa história, né? Que a gente lembra lá do começo. Exato, isso é muito legal. Exatamente. Então, quando aqui a gente tem que contar nossa história, a gente parece que eu vou contando, eu vou lembrando, sabe? Eu vou revendo. Então, isso me faz dar muito valor e me sentir muito realizado onde eu cheguei, né? Assim, com 30 anos, e o que eu pude proporcionar para minha família, né, as pessoas que eu amo. Então, eu acredito que para mim sucesso é isso, é você se sentir feliz independente do dinheiro que você tem na conta, do que você tenha, mas daquilo que você é e daquilo que você pode proporcionar às pessoas que estão à sua volta. Massa. Isso é sucesso. Legal, velho. Massa. Legal. É isso. E eu queria só que, para finalizar, você olhasse para aquela câmerazinha ali e deixasse um recado, uma dica para quem está começando no mercado ou para quem já está no mercado e está patinando. Cara, com toda a experiência, 10 anos de mercado digital, mais 56 milhões de reais faturados, vendendo produtos físicos sem precisar botar a cara. Cara, deixa uma... Depois de tudo que você já falou, mas eu tenho certeza que... Seu último recado. Seu último recado para essa galera. Cara, eu sei que eu já falei bastante aqui e a gente pode falar assim, invista nesse mercado, crie seu próprio produto, seja afiliado, mas eu acredito que o que você escolher fazer dentro desse mercado, ele é indiferente, mas o que vai te trazer realmente resultado, primeiramente, é você acreditar em você e você ter certeza que você está dando o seu melhor todos os dias, né? E principalmente, quando você ouvir alguém dizendo, olha, isso é furada, isso é mentira, não vai dar certo, acredite em você e não pense que todo mundo quer o teu mal. Às vezes a pessoa que fala assim, isso é furada, vai fazer outra coisa, não é porque ela não quer o teu bem, às vezes é porque ela não tem o mesmo nível de conhecimento ou oportunidades que você teve. Então, nunca deixe de acreditar, e mais do que acreditar, faça, porque acreditar, todo mundo pode acreditar em qualquer coisa. Você pode acreditar em Papai Noel, você pode acreditar que você vai ficar milionário, e é justamente, você tem que acreditar e visualizar o lugar que você quer chegar. Só que mais importante do que você visualizar onde você quer chegar é todo dia trabalhar para você chegar. Não pensa que você vai sonhar ser milionário, ter um carro de luxo, morar numa casa muito legal, morar na beira da praia, se você não trabalhar para aquilo, né? Então, acorde todo dia e não se permita, até você chegar nesse momento, não se permita falhar no sentido de abandonar o teu sonho, né? Então, um exercício que eu sempre fiz e eu gosto de fazer, né? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar em tal lugar, eu quero atingir tal resultado. E quando eu falo assim, cara, eu parei de assim, ou fiquei largado um dia, você fala assim, cara, isso que eu tô fazendo agora. E quantos por cento que isso vai contribuir para chegar naquele resultado? 0%. Então é o momento que eu falo assim, eu tenho que parar de fazer isso e voltar a fazer alguma coisa que realmente vai me ajudar a chegar lá. Pode parecer que isso é algum exercício de privação, mas não é privação. Isso é você fazer o que é necessário fazer para você chegar onde você quer chegar. Então acredite, trabalhe, tire todas as distrações que você vai conseguir chegar até lá. É isso. Que massa. Top, irmão. Galera, muito bom esse bate-papo com o Júnior. A história do Júnior, assim como dos outros convidados, prova que o mercado digital é algo, cara, único, assim, é um mercado que, como o Júnior falou, acredita, foca. Não tem como você não conseguir surfar essa onda, porque a gente está vivendo a era digital e a tendência é isso crescer cada vez mais. O mercado não está saturado, o mercado está só começando. E a história do Júnior provou que, cara, o cara que começou lá em 2014, muito tempo atrás, quase 10 anos, e ele mostrou toda a jornada dele, começando do absoluto zero, com várias dificuldades, assim como vários de vocês têm, e ele conseguiu chegar onde chegou por causa de persistência, resiliência, método, foi quebrando barreiras, vencendo um leão por dia. E hoje ele está aqui contando um pouco da história dele, e eu tenho certeza que vocês conseguirão aprender muito, muito mesmo com essa história. Beleza? Então, muito obrigado por ter ficado até o final. Sigam o Júnior, já deixar o Instagram dele aqui embaixo. Foi muito bom ter você aqui, foi muito bom te ouvir. A gente aprendeu muito com você. E daqui um ano, a gente quer você aqui de novo contando o que você fez nesse ano, o que mudou para ajudar a ensinar ainda mais pessoas. A gente espera que vocês tenham aprendido muito. E a gente agradece a presença. E não se esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos, parceiros, as pessoas que estão no mercado digital. Ou quem não acredita, manda pro seu pai, pro sua mãe que não acredita no digital. Deixa eu dar para ele assistir e escutar essa história. Deixa eu dar uma última dica, assim, olha.
é uma dica assim que os gurus não vão te contar. Eu vou falar uma vez só pra gente encerrar, tá? Quem curte, se inscreve no canal, compartilha com pelo menos 20 amigos no Instagram, marca o amiguinho e deixa um comentário aqui, aumenta em pelo menos 50 vezes a chance de ficar milionário. Então, É verdade, Isso é verdade, estudos pega a dica. comprovam. É verdade. valeu, galera. Valeu, galera. pelo convite. Obrigado, irmão. Tamo Obrigada. junto. Valeu, até a Tchau, próxima. galera, até a Até a próxima próxima. temporada, até o próximo episódio do Be For You Cast. Tamo junto. Tchau, tchau.